Hello there and welcome to One More Wave English class. My name is Marcelo Dutra and I'm your teacher. E nós estamos aqui em mais uma frase da nossa série Dissecando Frases em Inglês. Mais uma frase com uma aula que eu acredito que vai te ajudar e te ajudar bastante. E a frase que eu trouxe para a aula de hoje é Everyone wants to eat, but few are willing to hunt. O que essa frase quer dizer? Que todos querem comer, mas poucos querem caçar. Se você entendeu as palavras dessa frase, então eu acredito que eu não preciso de adicionar mais nada, né? Vamos começar do começo, como sempre? Vamos começar pela palavra everyone. E aqui nós temos everyone. Everyone wants. Eu quero ressaltar isso daqui contigo, porque everyone significa todos. Se você assistiu às aulas anteriores da nossa série Dissecando Frases em Inglês, você já sabe que que nós temos o quê? Mais de 20 aulas já, né, ministradas dentro dessa série, sendo hoje a nossa 21ª aula. E eu mencionei sobre isso anteriormente. Falei sobre o everyone, falei sobre inclusive o no one, que eu trouxe aqui para você também, que significa ninguém. Falei sobre someone, anyone. Se você não assistiu, recomendo que você faça isso. Certamente você vai se beneficiar e se beneficiar muito, tá? Mas eu trouxe aqui apenas para servir de conhecimento para você, além do everyone, né, que significando todos, e o no one significando ninguém, eu queria que você entendesse que quando nós falamos todos, essa palavra everyone, em inglês, ela tem uma conotação de singular. Então, quando eu vou pegar um verbo para conjugar com ela, eu vou colocar esse verbo como se fosse terceira pessoa. É algo mais singular. Então, eu diria everyone wants. Quando eu conjugo o verbo wants, que é o verbo querer, eu geralmente faço da seguinte forma, eu quero, né? Então, em inglês é muito simples, porque em português eu digo eu quero, ele quer, nós queremos, vós quereis, tem várias variações. Em inglês só temos duas variações, nada mais. I want. Então, eu digo eu quero. You want, é a mesma palavra. Quando eu chego em he, she, it, eu tenho que colocar esse S, por isso que tem aqui wants, tá vendo? E quando eu falo de we, que somos nós, ou eles, ou vocês, que corresponde ao nosso vós em português, eu digo wants também. Então, a única forma, a única vez que eu utilizo esse Szinho depois do verbo é com he, she, it. Ou seja, com ele, com ela ou com tudo aquilo que não for gente, porque o it não é usado unicamente ou exclusivamente para coisas, mas para tudo aquilo que não for gente. Por exemplo, um animal. Então, quando você usa essa palavrinha everyone, lembre-se que você vai utilizar o verbo conjugado para essa palavrinha como se fosse terceira pessoa do singular, como se fosse um ele, um ela ou aquilo que não for gente, o it, tá bom? He, she, it wants. Everyone wants. Beleza? Então, eu estou dizendo que todos querem. Eu sei que a variação em português do verbo é maior, mas lembre-se que em inglês é mais simplificado. E aí eu trouxe uma frase para servir de exemplo para você. Everyone wants to speak English, but few really know how to do it. E não é essa frase uma verdade? Todos querem falar inglês fluente, não é? Todos querem, mas poucos sabem como fazer. E eu digo que o que separa você da realização dos seus sonhos não é falta de força de vontade, não é mero querer, e também não é falta de potencial seu, tá? Porque você possui um cérebro aí capaz de aprender. O que lhe falta, na verdade, é o como fazer. Se eu lhe ensino como fazer, você consegue chegar lá. Mas para isso você precisa aprender. E para aprender, eu disponibilizei para você uma imersão em Inglês Fluent Wave, onde eu pessoalmente, eu mesmo, Marcelo Dutra, entrego para você aulas ao vivo, PDFs, vídeos, podcasts, vídeos extra, áudios exclusivos com dicas específicas para você chegar até a sua fluência, os 3 pilares da metodologia Wave e muito mais, além de um acompanhamento individualizado feito por mim. E tudo isso é de graça, tá? Sim, é de graça. Só que essa imersão acontece no WhatsApp. E se você quer participar, tudo que você precisa fazer é acessar waveidiomas.com e preencher o seu cadastro. É muito simples. Além de deixar o site na descrição desse vídeo, eu também deixei aqui no canto inferior da nossa tela. Se você observar bem, você consegue observar waveidiomas.com. Acesse o site, preencha o seu cadastro, menos de 30 segundos você participará da nossa imersão e receberá tudo isso de graça para você. Por
falar nisso, se você desejar receber também o PDF da nossa aula de hoje, você só precisa mandar uma mensagem diretamente no meu WhatsApp, que inclusive se encontra aqui também no canto inferior esquerdo da tela. Então, mande uma mensagem para mim, eu terei o maior prazer em encaminhar para você o PDF da aula de hoje, tá bom? Dando sequência, e de graça, nós temos to eat, e to eat significa comer, né? Lembra que a frase quer dizer todos querem comer? Então, nós já temos everyone wants e agora to eat, verbo comer. Quando nós falamos no verbo comer, to eat, ok, tudo bem, você já entendeu que to eat é comer, mas eu quero trazer mais vocabulários aqui para você e juntá-los dentro de uma frase para ficar mais fácil o entendimento, tá? Primeiro, o verbo to feed. E eu acredito que você possivelmente já tenha escutado a palavra feedback, né? Que aqui no Brasil é mais pronunciada como feedback, não é assim? E também é contável, né? Aqui no Brasil é contável, me dá um feedback. Só que essa palavra não é contável em inglês, tá? Não tem como dizer um feedback, 2 feedbacks, não tem como falar isso em inglês, tá? Feedback é uma palavra que não se conta. Mas, enfim, to feed é dar de comer, back é de volta. Quando eu falo que eu preciso que você me passe feedback, eu quero dizer que eu preciso que você me dê um retorno. Para você me dar um retorno de alguma coisa, primeiro eu tenho que ter dado a você de comer alguma coisa. Então, quando eu digo para você, deixa o seu comentário aqui no vídeo, se esse vídeo serviu foi benéfico para você, te ajudou de alguma forma, deixa aqui o seu joinha. Essa é a sua forma de me dar o feedback, de dizer para mim, Marcelo, o vídeo me ajudou, o vídeo foi bom para mim. Marcelo, deixei aqui o meu comentário só para dizer que estou deixando aqui o meu feedback para você. O vídeo me ajudou, aprendi muito com essa aula. Entende? Quando eu falo isso, eu estou falando para você me dar um retorno de algo que primeiramente eu lhe dei. Então, não tem como existir feedback se você não recebe algo primeiro. Você só pode dar em retorno aquilo que você recebe primeiro, tá? Então, feed é dar de comer. E nós podemos, por exemplo, usar essa palavra para dar de comer para um animal, dar de comer para um bebê, ok? Segundo, nós temos to starve. E essa palavrinha to starve, esse é mais um verbo, né? Tem a ver com passar fome, sentir fome, ok? E eu não sei se você conhece a minha história, se você sabe, mas há um tempo atrás, mais especificamente em 2016, eu vivi momentos bem turbulentos na minha história e literalmente fui dormir na rua e passei fome. E se você nunca viveu isso, graças a Deus que não viva, porque realmente é uma situação muito ruim. Hoje, se você observar alguém que passa por isso, seja tocado nesse momento, tá? Que você possa ajudar essa pessoa de alguma forma, porque muitas vezes eu precisei de ajuda, precisei de apoio, e eu tive pessoas que me estenderam a mão. Então, é bom isso, sabe? Passar fome não é muito legal, garanto para você. O estômago realmente dói. E aí, a gente vai juntar agora to eat, to feed e to starve. As três em uma frase. E diz assim, I'm starving. What would you like to eat? Primeiro uma pergunta. E essa pergunta quer dizer, estou morrendo de fome, né? A gente pode usar esse starving dessa forma. Não no sentido literal, né? Mas no sentido mais figurado. É óbvio que você não está morrendo de fome. Você está com muita fome e aí a gente diz o quê? Estou morrendo de fome. Em inglês, I'm starving. Estou muita fome, estou morrendo de fome. O que você quer comer? What would you like to eat? Né? O que você gostaria de comer? Por isso aqui, to eat, tá vendo? E aí a resposta foi, first I gotta feed the baby, then we can have a pizza. Então, em primeiro lugar, eu preciso dar de comer, feed, tá vendo? Preciso dar de comer ao bebê. E em segundo lugar, aí sim a gente pode comer uma pizza, tá? Então é importante que você entenda essas três palavrinhas que eu trouxe aqui para você hoje, para que você possa usá-las de forma natural na sua vida, ok? Então, coloque isso em prática na sua vida, tá? Dando sequência, nós temos but e however. But é a palavra que está na frase. However é o complemento que eu trouxe para você. E a diferença dos dois. But quer dizer mas. Sabe quando você está falando alguma coisa e você disse assim, eu gosto disso, mas eu prefiro aquilo? Então, but. E however? However também quer dizer mas. A diferença é o uso dentro da estrutura da frase.
Como é que a gente faz isso em inglês? Olha, trouxe 2 exemplos aqui que vão abrir aí os horizontes para você. I like vanilla ice cream, but I prefer chocolate. É verdade? Falando da minha vida, eu gosto de sorvete de baunilha. Não sei você, mas eu prefiro sorvete de chocolate, tá? Então, I like vanilla ice cream, vírgula, but, guarde isso. Depois, I like vanilla ice cream. However, I prefer chocolate. É basicamente a mesma frase, né? Eu gosto de sorvete de baunilha, mas eu prefiro sorvete de chocolate. Só que I like vanilla ice cream, ponto. However, viu a diferença? Então, se você tem uma vírgula, você usa o but. Se você tem um ponto, você usa however. Existem outras variações, mas essa é a mais importante aqui para você guardar nesse momento, tá? Sempre partindo do simples para o complexo. E então, chegamos na palavra few, que eu trouxe aqui outra palavra, a palavrinha many. Inclusive, falamos sobre isso, se não me engano, na aula passada. E aí, few são poucos, many são muitos. Então, se você não assistiu a aula anterior, ou as aulas anteriores, recomendo que você faça isso. Certamente você vai aprender bastante coisa. E eu trouxe aqui 2 exemplos para você, 2 frases, digamos, né? Mas um exemplo especificamente que eu acredito que vai ampliar também os horizontes aqui a nível de vocabulário, não somente em cima de few e em cima de many, afinal de contas já falamos sobre few em aulas passadas, mas com outros conhecimentos, né? Que vão agregar aqui para você. Olha só. How many brothers do you have? A pergunta é para saber quantos irmãos você tem. Então, eu pergunto, how many brothers do you have? Inclusive, eu mencionei isso nessa aula, onde eu falei sobre many, explicando que many é utilizado para coisas contáveis. E brothers, 1, 2, 3, 4, a gente conta os irmãos. Então, a pergunta é, how many brothers do you have? E aí, a resposta foi, I have many brothers. Ó, tem o quê? Muitos, many brothers, muitos irmãos. E, para ser exato, five to be exact. Então, dê aqui a quantidade. É óbvio que o muito e o pouco vai variar daquilo que a gente está falando, né? Se você tem 5 irmãos nos dias de hoje, você tem muitos irmãos, né? Mas se você tem 5 lápis, talvez lápis não seja uma quantidade muito grande para você dizer assim, eu tenho muitos lápis apenas tendo 5, percebe? Mas para irmãos, acho que se encaixa bem, principalmente nos dias atuais. E aí, olha o complemento dessa frase, but no sisters, ou seja, mas eu não tenho o quê? Não tenho irmãs. Olha o but depois da vírgula, novamente, ressaltando aquilo que a gente falou na parte anterior. Quando eu digo isso, eu sei que em português, quando eu pergunto para você quantos irmãos você tem, você pode incluir irmãos, homens e irmãs, né? Você pode juntar isso, mas em uma só palavra, que é irmãos. Mas em inglês isso não é possível. Em inglês a gente precisa ser um pouquinho mais literal naquilo que a gente fala. Então, quando você fala brothers, você está literalmente dizendo irmãos, somente homens. E quando você fala sisters, você está literalmente dizendo irmãs, somente mulheres. Então, não tem como dizer brothers e substituir os dois. E o que eu faço, Marcelo, se eu quiser juntar as duas coisas? Aí você pode utilizar a palavrinha siblings. Siblings pode ser usado para isso. Do contrário, você precisa ser específico. Brothers e sisters, ok? Show de bola! E você? Será que você tem muitos irmãos? Do you have many brothers? Do you have many sisters? Ou melhor ainda, do you have many siblings? Digita aqui nos comentários, deixa eu saber um pouquinho mais sobre a sua vida, eu vou gostar. E a continuidade dessa frase é are willing, are willing. E nós já usamos o will aqui em uma das aulas passadas, não me lembro qual, falando sobre futuro, né? Como conjugar o verbo no futuro usando will. Will mais verbo. Então, eu vou dizer, eu vou jogar bola amanhã, eu digo I will play soccer tomorrow. I will play. Pego o verbo play, pego o will, junto os dois, já fica futuro. E eu posso fazer isso com qualquer verbo em inglês. Novamente, vou dizer para você, assista as aulas anteriores, você vai aprender isso, caso você não tenha assistido antes. Mas, no caso aqui, a gente está usando will com outra conotação. Quando eu digo will, nesse caso, eu estou usando mais para ter a disposição, a intenção, a vontade de fazer isso acontecer. Inclusive,
aqui do lado tem as palavrinhas willpower, tá vendo aqui no canto direito? Willpower significa força de vontade. Então, tem mais a ver com essa vontade, com essa disposição, com essa intenção de fazer acontecer, tá? E aí, o exemplo é perfeito. Are you willing to do what it takes to learn English? Se você está aqui assistindo essa aula, eu tenho certeza absoluta que você quer aprender a falar inglês, né? E principalmente falar inglês fluente, não somente aprender a responder how are you. Não é assim? Só que é uma via de mão dupla aqui. O professor faz 50% e você, enquanto aluno ou aluna, faz também 50%. E a gente precisa caminhar junto nessa trajetória. E a pergunta persiste. Are you willing to do what it takes to learn English? Você está disposto, você está afim, você tem realmente a intenção de fazer o que precisa ser feito para aprender inglês? Essa é uma resposta que você precisa dar para si mesmo nesse momento. Porque não é mágica, não existe o pó do pirim-pim-pim que vai fazer você falar inglês fluente. Você pode sim e deve, precisa de saber como fazer. O como eu entrego para você, inclusive dentro da imersão, conforme mencionei anteriormente. Mas se você não pegar isso e colocar em prática na sua vida, de nada serve. Então é importante que você viva o idioma seguindo o passo a passo que eu entrego para você. Se você não seguir, certamente não vai fluir. Entende? Porque não é mágica. You gotta make it happen. Você tem que fazer isso acontecer para você. E aí, vou novamente perguntar, are you willing to do what it takes to learn English? Está disposto? Está disposta, de fato? Então, vamos embora. Para a gente poder fechar a nossa frase de hoje, nós temos o finalzinho, to hunt, é outro verbo. To hunt significa caçar em inglês, tá? To hunt. E não me leve a mal, o que eu vou dizer para você agora pode até magoar um pouco, mas eu preciso ser honesto contigo, caso contrário, não seria eu. Na vida, ou você é presa ou você é predador. Não tem meio termo. Ah, não, eu não quero ser nem presa nem predador. Sinto muito. A própria vida escolhe para você, né? Ou você escolhe por você, ou a vida escolherá por você. Então, cabe a você escolher se você deseja que a vida escolha ou que você mesmo escolha. E é importante entender isso, tá? E reconhecer, porque, eu sei, às vezes as pessoas pintam a vida como um mar de rosas, mas ela não é um mar de rosas. Se você nunca ouviu isso, eu preciso dizer para você. E olha que você possivelmente já me ouviu falar aqui várias vezes sobre pensamento positivo, no sentido de utilizando mais, não essa ideia positivista que a gente vê por aí, mas uma ideia dentro da psicologia positiva, né? Possivelmente você me enxerga como um cara motivador, incentivador, e é verdade, realmente eu sou, e eu sigo muito essa abordagem dentro da terapia, tá? Mas é importante que você entenda que, sejamos realistas, né? A vida é feita de altos e baixos. E isso faz parte da vida. E tá tudo bem, ok? Porque às vezes a gente pinta uma vida perfeita e perfeição só na glória, meu querido. Perfeição aqui nessa terra não existe. Então é importante entender isso, abraçar isso e perceber que ou eu vou atrás e caço aquilo que eu desejo, ou eu simplesmente aceito e tolero aquilo que a vida me entrega. E aí a minha pergunta para você é, será que você está disposto a fazer o que precisa ser feito? Are you willing to do what it takes para colher os frutos que você deseja? Porque se você tem sonhos, você precisa pagar o preço. Não é sentar no sofá e ficar esperando acontecer. Você precisa ir lá e fazer isso acontecer para você. Então, are you the prey or the predator? E você aí, diz para mim, será que você é a presa, the prey, ou você é o predator? Se por algum motivo até o dia de hoje você foi a prey, né, você foi a presa, você saiba que você pode mudar isso. Você pode alterar isso. E o que você precisa de conhecimento, e não do que se passou. O que se passou trouxe você até aqui, e tudo bem, moldou a sua história, moldou a sua personalidade, fez você chegar até aqui do jeito que você é. Tudo bem, eu entendo isso. Mas e de agora em diante? O que é que vai ser feito de agora em diante para se tornar uma nova pessoa? Para fazer diferente, para colher resultados diferentes? Se você está satisfeito com os resultados que você possui, tá ótimo. Não precisa mudar nada.
Mas se você não está satisfeito, seja na área de relacionamentos, seja na área pessoal, seja na área profissional, seja na área do inglês, né? Talvez você tenha, até o dia de hoje, feito a mesma coisa, do mesmo jeito, tentado várias e várias vezes. Inclusive, postei recentemente um vídeo no nosso canal no YouTube, Wave Imersão Linguística, de um aluno nosso, onde o título foi Pare de tentar e fale inglês de verdade, né? Porque muita gente, não sei se é o seu caso, mas muitas pessoas tentam. Você vive isso? Fica tentando? Tento sozinho, tento concurso, tento com professor particular, e até hoje, Marcelo, eu não falo inglês. Então, tem que parar de tentar e falar de verdade. E para isso, lembre-se, você é capaz, você é incrível. E o que você precisa é se tornar agora um predador, sabendo exatamente como caçar. How to hunt, ok? Eu ensino isso dentro da imersão. Vem comigo e você aprenderá. E o melhor, gratuitamente, tá bom? Dando sequência para a gente fechar, vamos ler a nossa frase de hoje. Everyone wants to eat, but few are willing to hunt. E aí? Todos querem comer, de fato, mas será que você, em especial, está disposto, está disposta a caçar, a brigar, a lutar pelos seus sonhos? Então, vamos para cima, que o melhor ainda está por vir. Ou, como dizemos em inglês, the best is yet to come. Meu nome é Marcelo Dutra, espero que você tenha gostado dessa aula. Deixe aqui o seu joinha, caso sim. Deixe os seus comentários aqui embaixo para eu saber um pouquinho mais sobre você. Nos vemos numa próxima aula. Take care and see you later.